Palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, prezados ouvintes da rádio, da web rádio 13 de maio, que acompanham esta celebração, reverendíssimos senhores padres, Padre Adriano, pároco desta paróquia, que me ofereceu o tema para a meditação de hoje, por uma igreja de coração aberto. Iniciando pelas leituras que acabamos de ouvir, os textos, primeiramente dos Atos, capítulo 11, muitos pagãos haviam acolhido a palavra de Deus, e então isto provocou uma certa confusão na cabeça dos judeus, que queriam uma satisfação de Pedro, e o texto explica, ou Pedro explicando esta visão, a coincidência da visão de Pedro, como também daqueles que o procuraram, a respeito de que todos deveriam ser elevados. Nesse simbolismo da palavra, Pedro conclui que o batismo do Espírito Santo havia acontecido para os pagãos da mesma forma que eles tinham recebido. Ou seja, a palavra não estava presa ao judaísmo ou ao povo de Israel, vamos dizer assim, mas a todos que aceitassem Jesus. E depois do querigma, depois do primeiro anúncio, aqueles pagãos sentiram tocados, como há poucos dias meditamos aquele eunuco, etíope, na sua conversão pela palavra de Filipe. Também estes, e Pedro explica. E então eles entendem e compreendem que a palavra de Deus não pode estar aprisionada. Já nesse texto, aprendemos a respeito do tema de hoje, por uma igreja de coração aberto. Ela não é só minha, só sua. Nós não tomamos posse dela. O Espírito sopra onde quer. Mas, quando não fomos batizados no Espírito, quando não somos realmente convertidos, quando não temos um encontro real com Jesus, nós nos achamos donos daquilo que nem é nosso, mas é de todos. Para uma igreja de coração aberto, em primeiro lugar, eu preciso ser igreja. Porque se eu não sou igreja, eu não vou compreender isso. Mas a partir do momento que eu me sinto integrante deste corpo místico pelo santo batismo, por todos os sacramentos que alimentam a fé, a vida da igreja, aí sim estabelece-se um diálogo. Do contrário, nós falamos, mas não encontramos ninguém que ouça essa palavra. E é este o problema na nossa igreja, como também deve ser em outras religiões por aí afora. Pessoas que estão inseridos fisicamente, mas não comprometidos com a sua alma. Por isso, mergulhar no Espírito Santo. Por isso, voltarmos sempre para o poço. No meio do deserto da vida, Jesus sempre nos aguarda, como aguardou a samaritana, nos aguarda a todos para um encontro, onde Ele vai suscitando no nosso coração, novamente, o ardor. Assim, a igreja, para todos, começa numa conversão verdadeira. E quando fazemos valer o nosso batismo de filhos de Deus, e não de escravos de nossos interesses ou de coisinhas miúdas nos nossos trabalhos pastorais. Porque se somos filhos, somos livres e somos herdeiros. Mas o escravo, ele é dependente, ele é amarrado e atravanca todas as questões dentro de uma comunidade. O Salmo 41, nós cantamos: a minha alma suspira por vós, tem sede de luz e verdade. A luz e a verdade para guiar. Se somos uma igreja que vive nas sombras, e falo primeiro, igreja, eu e você, pessoalmente falando,
se não tenho luz na minha vida, se há mais pecado, mais sombras, eu atrapalho, eu preciso chamar pela luz. Preciso iluminar o meu coração para conseguir iluminar os outros. O problema também é este: temos muitas pessoas querendo conduzir, serem pastores, líderes aqui ou ali, em tantos sentidos da comunidade ou da sociedade, que sequer teriam condições para isso, ou necessitariam de um trabalho maior dentro de si mesmos. E da verdade, o resgate, meus irmãos, quando ele fala, acho tão bonito essa frase: então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Eu me lembro de uma coleção antiquíssima, nem sei se ainda existe, de 3 livros de um autor que dizia assim: irei aos altares do Senhor. E num dos capítulos ele resgata a necessidade da motivação inicial. O que nos leva para aquilo, aqui especificamente como igreja, o que nos traz para esta igreja, para esta religião, o que nos motiva a viver a nossa fé. Porque às vezes não tem motivação nenhuma. Então não há como nós sermos de braços abertos, porque nós não estamos abertos, nem nós mesmos recebemos a Jesus no coração. Então, volte ao início. A mesma coisa um sacerdote, né? Temos aqui um neo-sacerdote, outros já com mais caminhada, muitos casais. Vai falar que de vez em quando você que é casado não volta lá no dia do seu casamento, no entusiasmo, no carinho, para resgatar essa força. Assim também como cristãos, às vezes desanimamos por esse ou aquele motivo, mas devemos recompor a nossa condição de integrantes de uma igreja, independente das falhas humanas, mas nós temos o Espírito que sopra em nós e que pede de nós uma atitude. E o Evangelho de João 10, a partir do versículo 11, uma boa pastoral. Jesus se diz o bom pastor. Se somos hoje discípulos, missionários dele, então devemos também ter uma boa pastoral, sermos bons pastores. E para ter uma boa pastoral, um bom trabalho de igreja, precisamos ouvir, conhecer, alimentar, corrigir, buscar as ovelhas. Outras que não são deste redil, aí entra a nossa missão também, de não nos acomodarmos, né? Já tem bastante gente na minha comunidade, tá bom. Mas irmos, buscarmos, não porque está faltando gente para encher os bancos lá da sua capela ou da sua comunidade, mas buscarmos porque esta é a missão, ide, que Jesus pede de cada um de nós. Baseando então no pedido do pároco a respeito deste tema, concluindo esta novena a respeito da exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, hoje estamos mais especificamente nos números 46 a 49, que muitos padres já vieram aqui, já falaram desta exortação. Desculpe se vou repetir alguma coisa. A igreja em saída é uma igreja com portas abertas. E o Papa pede para irmos às periferias humanas. E não significa correr sem direção. Tem comunidades que não evoluem, tem trabalhos pastorais que não vão para frente, porque correm para todos os lados. Não há estratégia. Não se vê a realidade, não se vê as pessoas. Às vezes olhamos uma estrutura, armamos uma estrutura bonita, mas que não tem alma. Igual em casa, uma família bonitinha, tem pai, tem mãe, tudo arrumadinho, filho, tem quem paga a conta da água, da luz, tudo arrumado. Vai na missa domingo ou no sábado, certinho. Estrutura, mas não tem alma, não tem felicidade, não sente prazer em voltar para essa casa. Às vezes a comunidade é assim, ela é muito arrumada. Tem quem canta, tem quem lê, tem quem acende a luz, quem limpa, quem faz isso, faz aquilo, mas às vezes não há a alma, o entusiasmo, a vibração, e isso não chama. Uma igreja de portas abertas não é só com as portas abertas do templo, mas do coração. Aliás, o Papa diz que começa pelas portas, também do templo.
Tem igreja que você passa na frente, nunca vi aquela igreja aberta. Ou tinha vontade de entrar nessa igreja aqui, acho tão bonita, mas nunca está aberta essa igreja. Até gostaria de fazer uma oração. O Papa chama atenção. Os templos têm que estar também abertos para receber os fiéis, que às vezes movidos pelo Espírito Santo naquela hora, vê a igreja aberta e sente um convite. E às vezes no silêncio daquela tarde, daquele dia, daquela manhã, sozinho lá, não tinha ninguém diante do Santíssimo, essa pessoa faz uma experiência maravilhosa de Deus. Quem pode dizer o contrário? Porque não é o Espírito que sopra onde quer? O Papa diz, sim, começa no templo, um templo que acolha, que receba. E ele diz que às vezes é necessário diminuirmos o ritmo, porque é tanta pressa em fazer tal coisa, em realizar isso, em fazer tal evento, em fazer tal reunião, e esse desespero todo, que às vezes nós passamos por cima do mais importante, do essencial. Ele fala, é preferível ir mais devagar, muitas vezes, renunciar às urgências e perceber quem está caído lá atrás. Deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha que estava desgarrada e perdida. A igreja de portas abertas acolhe, mas se preocupa com os que vão ficando nas beiradas das estradas. Por quê? O que está refletindo no coração desse ou daquela? Por que que dentro da sua própria casa tem gente que não frequenta a igreja? Ou vizinhos, ou próximos a você? Lá nos Atos dos Apóstolos, nas primeiras comunidades, é muito forte. A palavra diz, eram estimados por todos e eram admirados por todos, porque repartiam entre si o que tinham, viviam fiéis à doutrina dos apóstolos, à fração do pão e assim por diante. A pergunta é, a quem nós estamos cativando? Quando alguém que não tem a sua fé, ou que não vive a sua religião, ou que não tem Deus, sei lá, como essa pessoa vê você que frequenta uma igreja? Que entusiasmo eu causo em alguém? Que estímulo eu dou? Qual é a minha palavra para aquela pessoa que trabalha do meu lado, mesmo sendo de outra crença ou de crença nenhuma, mas a minha postura dá, cria, sugere uma reação a outras pessoas? Porque senão não tem mérito nenhum. Jesus falou isso. Se eu amo só quem me ama, os pagãos também são assim. O mérito está em nome de Jesus. Aí está o copo d'água que não fica sem recompensa. Não é pelo copo d'água, mas pelo como eu ofereço o copo d'água. Como eu me coloco diante das pessoas. A conduta. Romanos capítulo 12. O primeiro culto autêntico é a conduta da pessoa. Está aqui dentro, a minha vida. Primeiro templo. O Pai misericordioso espera sempre o filho voltar de portas abertas. Lembra o filho pródigo? O pai está lá esperando, esperou. O filho bateu a cabeça, comeu, nem comeu, né? A lavagem que não podia comer. E, enfim, até que resolveu voltar e o pai estava lá firme, esperando. Apesar do irmão ciumento, rancoroso, que estava do lado dele. Assim também na igreja. Muitos abrem os braços no seu trabalho de igreja, lá na sua profissão, seja onde você exerce a sua vida, está auxiliando a sociedade, seja como for, pode ver. Tem gente que trabalha por uma convivência saudável, mas sempre tem alguém ciumento, rancoroso, que não se desenvolve espiritualmente, não cresce na fé, não busca aliviar a sua alma. São aquelas pessoas que parece que pesam mais 300 quilos, passa perto da gente, parece que até derruba a gente. Por quê? Nós precisamos manter a fortaleza interior para não sucumbirmos pelo reflexo dessas pessoas. Por isso que pedimos luz e verdade, porque a sombra é forte e a sombra acomoda. Você quer deitar, você quer ficar por ali mesmo. Ah, que delícia essa sombra. Não, a luz nos instiga, nos chama, nos reaviva. Meus irmãos, hoje também
devemos pôr a mão na consciência. Primeiro lugar, porta da igreja, batismo, sacramentos. Vai batizar uma criança, um adulto. É o sacramento do matrimônio, vai lá marcar o seu casamento. É a unção de um doente que busca o sacerdote. A igreja, diz o Papa, não é uma alfândega, mas é uma casa paterna, é uma casa materna, é a família, é o lar. Você vai à igreja, você quer ouvir falar de Deus, você quer ser bem recebido, bem acolhido. Já chega as dificuldades que temos na vida, tanta confusão por aí afora, tanto barulho, tantas vozes. Quando chega na igreja, parece mais uma burocracia infinda para receber uma bênção. Então devemos ter agentes de pastoral que sejam bem preparados para saber conversar. Vai falar que você nunca escutou alguém falar, não vou na igreja, porque uma vez uma fulana lá não sei das quantas, na pastoral, ou um fulano na comunidade tal, ou padre não sei o que lá. Afasta. Está errado? Tá. Mas é uma pessoa que não estava no ponto de discernir. E alguém, ao invés de ajudar naquela hora, seja padre, seja leigo, que deveria ter um pouco mais de paciência, de cuidado, de pastor. Uma vez, não tem problema falar aqui, que vocês já me conhecem mesmo, então eu não vou falar nome de ninguém. Mas eu tive que telefonar para lá nos Estados Unidos, para um sacerdote, bem longe lá, uma coisa para chamar a atenção de uma coisa. Ele falou, mas a lei não fala isso, isso, isso? Eu falei, a lei fala, mas o povo não está precisando de juiz, estão precisando de um pastor aí na sua paróquia. Ficou com raiva de mim uns 3 dias, mas depois eu agradei e voltou. Por quê, meus irmãos? Na verdade, existem normas. E olha, eu trabalho com isso o dia inteiro. Mas o parâmetro, a norma, a lei, Jesus já deixou bem claro que é para o homem. Então devemos saber, primeiro, reconhecer o ser humano. Quando Jesus passou debaixo da árvore e viu Zaqueu, ele não viu o pecador, ele não viu aquele homem ladrão, mas ele viu a pessoa de Zaqueu. Primeiro é isso que nós, na Igreja Católica, precisamos aprender. A ver as pessoas e depois de recebê-las, de ouvi-las, de compartilhar, seja numa reunião, seja onde for, aí sim nós somos. Não, você é o quê? Não, bem, aqui não pode. Não pode crismar, aqui não crisma. Você pode ir, vai lá para a Igreja Batista, já de cara. Não é assim? Não, meus irmãos. Acolher, falar ao coração, e depois vai dando os passos com essas pessoas. Os sacramentos são portas, sim, da igreja e devemos tomar cuidado. Uma pastoral importante, entre tantas, pastoral do batismo, por exemplo. Entra na casa das pessoas, vai lá preparar o padrinho, a madrinha, não sei quem. Lá, enquanto está preparando, acaba descobrindo que tem um que não fez primeira Eucaristia, a vizinha que está doente, precisando de receber a unção dos enfermos, não sei quem que... Enfim... Então, quando tem um trabalho comunitário e as pessoas são bem treinadas, essas pessoas ajudam a pastoral. E os sacerdotes são auxiliados assim, porque o padre não dá conta de tudo isso, mas necessita dos leigos que são engajados, preparados e humildes, e que estejam adaptados à realidade, porque às vezes atrapalha mais. Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração. Também a ignorância religiosa. A ignorância atrapalha muito. O povo tem medo de algumas coisas. Ah, padre, até ia chamar o senhor para ir lá rezar para minha mãe, que está nas últimas. Mas se o senhor chegar lá, ela vai achar que ela está morrendo. Não ia falar não, mas vou falar aqui um negocinho rapidinho. Padre, já me perdoe lá. Uma vez eu fui chamado para ir ver uma pessoa nas últimas. Veio a filha e o filho, já adultos. Tocaram a campainha lá na casa paroquial, sei que, padre, será que o senhor podia rezar pela nossa mãe? Ela está muito mal, está na UTI, no CTI, sei lá. Eu falei, posso sim, vamos lá, que eu vou lá dar unção nela, mas ela pode receber o que... Não, senhor, desculpa, a gente não queria que o senhor fosse lá, a gente queria que o senhor rezasse daqui. Porque minha mãe é muito religiosa, e a hora que o senhor chegar lá e não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Depois eu vou contar.
Aí obedeci os dois. Obedeci, fiquei quieto, estava na hora do almoço, os outros padres já estavam chegando lá. Aí na hora do almoço mesmo, na hora da oração, eu falei, vamos rezar para um fulano, deram o nome aqui que está muito mal. Aí fizemos a oração juntos ali, nessa hora do almoço. Acabei de almoçar, toca a campainha, os dois. Ô padre, será que dava para o senhor fazer a encomendação que a minha mãe morreu? Aí eu mandei entrar, falei, senta aí, vamos conversar. Olha, eu vou fazer a encomendação sim. Só que vocês privaram a sua mãe de receber os sacramentos no final da vida dela. Agora ela está morta lá. Mas em vida ela podia ter recebido o conforto da igreja. Agora eu vou contar uma coisa. A partir desse dia, que já faz tempo, nunca mais eu obedeci esse povo que fala assim. Eu vou escondido, eu espero sair, porque é um monte que fala assim. Tá bom, vou rezar. Depois eu mesmo vou lá, vou no hospital, vou na casa, disfarço, não sei o que, chego. E já aconteceu. Posso até contar já um desse fato. Um dia eu fui, obedeci e não fui. Tá, passou uma meia hora, eu fui. Cheguei lá, estava uma família, eu bati na porta do quarto. Era um senhor já idoso. Abri um pedacinho da porta, olhei. A mulher olhou para mim com uma cara, como quem diz, quem que falou que para vir? Nós falamos que não era para vir, que era só... Aí entrei e falei, dá licença. Aí entrei, o homem falou assim, ô doutor, senhor... Eu falei, não sou médico, não. Eu estou passando, visitando os quartos aqui, tal. Sempre na parte da tarde a gente vem aqui. Eu sou o padre da igreja, assim, assim, assim. Ah, não acredito. Tudo que eu queria era um padre que viesse aqui hoje. Nossa, foi Deus que mandou o senhor. Aí eu olhei para as mulheres, como quem disse, está vendo? Né? Mas não falei nada. Aí rezei, o homem conhecia um monsenhor, não sei das quantas, um sacristão. Aí fiquei lá quase 2 horas conversando, acho que ainda fiz ali um verdadeiro retiro espiritual. Então as pessoas, às vezes a ignorância religiosa atrapalha. Nós precisamos entender tudo isso, tomar muito cuidado, porque nessas horas marca muito as pessoas. Terminando. Outra porta importante da igreja paroquial, sobretudo, aliás, depois daquela porta ali, a mais importante é a secretaria paroquial. Como são recebidos, como são resolvidas as questões, como são atendidos os padres, os horários que atendem, a forma como são recebidos, a documentação, tudo isso é importante. Aqui eu sei que é uma secretaria maravilhosa e os padres atendem e vocês têm padres fantásticos aqui na paróquia de Fátima, estão muito bem servidos, mas infelizmente, meus irmãos, às vezes por aí afora, as pessoas são recebidas assim, de uma forma desumana. Né? Ah, o que é? Queria o quê? Ô meu pai, não cumprimento, não sabe, não tem uma paciência, apesar que tem gente também que, vamos falar a verdade, né? Tem gente que só por Deus, né, para aguentar, mas eu faço reunião direto com funcionários, falo, tem que ter paciência. Sabe a fulana? Aguenta, fica quieto, não responde, que ela é chata, mas Então a gente tem que treinar as pessoas para poder agir com cautela. É uma palavrinha que diz, até pedreiro que está trabalhando numa obra, ou um pintor de igreja. Outro dia um pintor que estava trabalhando lá falou para mim assim, ô padre, sabe que eu podia pegar a lista de horário de missa, eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas para quê? Ele falou, todo mundo que entra aqui fica perguntando para mim, acha que eu sou da igreja. Eu falei, não, filho, você tem que pintar. Aí o que você tem que pintar, manda lá na secretaria, lá. Você sabe onde é a secretaria, e eles vão ser bem... Por quê? As pessoas são assim, muita gente chega, só de você estar ali limpando alguma coisa. Então, todos devem sim estar treinados, mas de uma forma para receber bem. Na casa, os funcionários e etc. Hoje, nós lembramos e recordamos o Papa Francisco, que diz assim, se a igreja toda entrasse nesse dinamismo, nossa Senhora, já imaginou a força que nós temos? Quantos líderes nós temos nas nossas paróquias? Se pegasse para valer mesmo, que dinamismo, que acolhimento não teria? Porque as pessoas querem ser notadas, valorizadas, querem receber a bênção, mas querem também um reconhecimento na dor. Ô padre, minha mãe estava doente lá ali no bairro tal, não sei o quê. Não foi um da paróquia lá visitar, ninguém.
E olha que minha mãe ajuda, frita pastel, faz não sei o que lá na festa da Nossa Senhora, e não vem ninguém aqui ver. Não é assim? Sente sim, morre alguém, às vezes não tem uma referência. Não estou falando aqui, tudo que eu falar é lá longe, em outro lugar. Por quê? Senão acho que eu estou falando o tema que me deram para falar, né? Então eu tenho que falar aqui. E o Papa fala que nós temos que privilegiar os pobres, os doentes, os esquecidos. Doutor fulano telefonou aqui, se o senhor posso, nem espera terminar. Posso, já vamos lá. Ah, tem uma mulher ali enchendo, que faz umas 2 horas. Ah, manda esperar ali já que eu vou. Jesus tem mensagens próprias para isso, né? Então esse jeito nosso, humano de lidar, ou nós mudamos rapidamente, ou então nós é que seremos mudados e vamos ficar uma igreja acomodada, fechada e mofada, sem ninguém. Porque a igreja ativa é a igreja do amor. A alma da igreja é missionária e é amorosa. E se não for por esse caminho, nós estamos fadados a ir fechando esse ou aquele templo. Tanto é verdade que, não vamos dizer, fala assim, a comunidade tal vai ficar encarregada disso. A comunidade tal vai fazer tal coisa na paróquia. Aí quando fala, e a comunidade tal, aí todo mundo, por que será que fala, tem alguma coisa ruim nessa conversa, a comunidade não assume. E às vezes é uma comunidade inteira. O padre, fulano de tal, cicrano. Mas a fulana não sai, ela é ruim para coordenar, mas não tem outro para pôr no lugar. Tem, mas muitas pessoas não são disponíveis ali. Então nós devemos preparar melhor essas pessoas que estão junto conosco e abrir o coração. O risco de estarmos acomodados numa falsa proteção, né? E Jesus terminaria dizendo que ele olha muito o que nós temos. É pouquinho que você tem, não tem problema. Dai-lhes vós mesmos de comer. O que você tem? Ah, eu sei falar, mas eu rezo um pouco, eu também não sou aquela coisa. Está ótimo. Traz o que você tem, pega o outro, chama o outro, vamos reunir aqui. E Deus abençoa. E Deus abençoa e multiplica a nossa boa vontade. Outra coisa desagradável na igreja católica também é o número de reuniões. Reunião para marcar reunião, reunião desnecessária, desgastante, programações esquisitíssimas que não vai ninguém porque o horário é horrível e aquele negócio fora de contexto. Então nós devemos ser realistas, preparar bem, fazer uma coisa que seja num tamanho, uma duração suportável, que as pessoas levem uma mensagem e que realmente aquilo venha a acrescentar. Porque muitas vezes ficamos brigando em grupinhos pequenos e não atingimos essa multidão que aguarda de nós uma palavra. Dom Helder Câmara dizia, para muitas pessoas eu sou a única Bíblia que essa pessoa vai ler a vida inteira. Então eu tenho que honrar. Aonde eu estou, eu sou essa palavra e Deus espera por cada um de nós. Sabendo trabalhar em equipe e usando bem das portas da igreja, com maturidade, sem estrelismo, né? Sem querer aparecer. Não é porque você aposentou que vai fazer as coisas na igreja. Cuidado, hein? Eu já falei isso aqui um dia. Uma moça falou para mim, a hora que eu aposentar, o senhor pode pôr meu nome lá. Quero ser catequista, quero ser não sei o quê, quero não sei o quê. Eu falei para ela, vou começar a rezar hoje, para você não morrer antes da aposentadoria. Porque vai fazer só depois que aposentar. Por que não pode fazer hoje? Por que não pode começar hoje? Então a igreja, meus irmãos, é um lugar hoje, ela precisa de mim, é pouquinho que eu faço, mas eu colaboro, eu tenho a minha alegria e eu impulsiono as pessoas. E cuidado com a negligência, tem coisa que está ruim no seu grupo, na sua equipe, na sua comunidade, é igual uma infiltração, está lá, está chovendo, está caindo, estou só mostrando, mas não está não, ali, a infiltração, tá, hoje você olha, está pingando, amanhã, daqui 6 meses, daqui 1 ano, caiu por negligência, porque não fez nada. Excesso de prudência, muito cuidadoso, muito cuidadosa, vamos devagar, mas passa do limite, na hora que tinha que às vezes agir no Espírito Santo, em oração, com cautela, com humanidade, com amor, mas as coisas precisam ser feitas sim, muitas vezes, para evitarmos o pior. Que Deus nos ajude. Você sabe que a pobreza de uma comunidade não é a falta de cultura e a falta de dinheiro, não. Mas é a falta de fé e de alegria.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.